Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o professor da UFAL em Filosofia, Ricardo Rabenschlag, quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Doutor Ricardo, vamos conversar um pouco sobre os limites, a questão do terreno da ciência. Em que terreno acontece a disputa da ciência e da religião? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da TV Assembleia e você também, né? E respondendo sua pergunta, esse é um debate, um embate bastante longo, né, na história do Ocidente. Para responder a pergunta, seria interessante talvez pinçar um exemplo mais recente, que é esse debate que acontece, que surge nos Estados Unidos na década de 80, entre os teóricos do design inteligente e os novos ateus. Certo. Eu chamo isso à baila porque é um debate que está na mídia. Está nas livrarias, com best-sellers, como os livros de Richard Dawkins, Hitchens e Harris e outros chamados novos ateus. E aí surge então essa polêmica sobre se deveria ou não ensinar esses conteúdos no ensino dentro do currículo de ciências. Isso nos Estados Unidos aconteceu na década de 80, quando a Suprema Corte americana proíbe, né, em julgamento definitivo, portanto, o ensino do criacionismo nas escolas públicas americanas, né? E proibiu o ensino do criacionismo com uma justificativa que era bastante sólida, me parece, né? Que é o seguinte: os magistrados viram que a teoria criacionista ela dependia de uma concepção teológica que estava vinculada a uma certa tradição religiosa, no caso o cristianismo, né? E sendo assim, ensinar então o criacionismo dentro de um conteúdo de ciência, os magistrados entenderam que era uma afronta ao Estado laico, porque certo. Estaria o quê? Privilegiando uma certa corrente, uma certa tradição religiosa, em detrimento das demais, né? O Estado laico, ele preza justamente pelo pluralismo, né? E quando aconteceu isso, os criacionistas ficaram em choque, né? Porque daí toda a estratégia deles foi por água abaixo, e eles estavam, de fato, proibidos de ensinar, então, a teoria criacionista dentro dos conteúdos científicos. Sobretudo, eles usavam isso para contrapor a teoria da evolução de Darwin nos conteúdos de biologia. E para contornar essa vedação jurídica, o que eles fizeram? Eles pegaram a teoria, a parte teológica, que é o fundamento, o que fundamentava o cristianismo, e separaram dentro da teologia a parte propriamente teológica, que seria a prova da existência de Deus, enfim, da parte que em filosofia a gente chama de teleológica, que é finalística. Quer dizer, dentro dos argumentos da teologia para justificar a criação, a tese criacionista, tem esses dois componentes, né? De que há uma finalidade no mundo, né? Que eu posso detectar na natureza, que as coisas têm um propósito, e isso é parte do argumento. E o outro argumento é que é possível demonstrar a existência de um Deus que criou o mundo, que tem intenções, que é benéfico, que é infinitamente bom, infinitamente poderoso, etc. E aí você junta as duas coisas, então esse ser sumamente bom é que colocou, digamos assim, o propósito no mundo. Ele que está por trás dessa finalidade. Eles separaram isso, né, e fizeram o que se chama, que ficou conhecido como teoria do design inteligente, que é basicamente dizer assim: quando a gente olha para a natureza, né, é como se eu olhasse para esse óculos. Parece que tem uma função. Eu olho para a natureza e as coisas parecem ter um propósito, uma função. E de onde é que vem essa função? Quem criou isso? Onde é que está o projetista? Eles param aí. Eles dizem: olha, a teoria do design inteligente só diz tão somente que olhando para a natureza a gente identifica propósitos e que, portanto, há um projetista. Agora, qual é o projetista? Eles não dizem. Pode ser um ser natural, pode ser o próprio universo, as leis, enfim. Que era justamente, geralmente você tem na filosofia
uma discussão da filosofia, a parte existencial, que é uma discussão que você tem desde que você nasce, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, discussão filosófica muito clara. Quando se abre essa discussão na ciência, de uma certa maneira, não abre da história do Big Bang, da forma da criação, não ainda há um campo muito grande a ser percorrido no sentido não só da filosofia, da ciência, da religião, para se encontrar explicações. O campo não fica especulativo de alguma maneira nas duas situações? Sim. É uma provocação. Não, eu acho que sim, mas o que os teóricos, o que os novos ateus dizem é que a única especulação legítima está no campo da ciência. Eu concordo com você, mas a crítica dos novos ateus é dizer que a especulação que se faz na religião, os teólogos, enfim, e os teóricos do design inteligente, ela é ilegítima, ela é irracional, ela é ruim. Por que eles defendem isso? Bom, a tese toda desses, pelo menos que eu citei, dos novos ateus em geral, esses que vendem mais e que são mais populares, ela é bastante antiga, não é? E não faz muito sucesso entre os filósofos. Eles, em geral, não são do campo da filosofia. Eles são cientistas, biólogos, físicos, né? Jornalistas, enfim, são de outras áreas. E entendem pouco de filosofia, não é? Eles estão ali defendendo uma bandeira, digamos assim. E esses autores que eu citei, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, entre outros, o que eles defendem é uma coisa bastante antiga, que é o positivismo, não é? E quer dizer, basicamente, mais recentemente, o positivismo lógico. Quer dizer o seguinte, olha, esses enunciados, essas tentativas de explicação feitas por parte dos teóricos do design inteligente ou dos teólogos, elas são sem sentido, porque não passam por um critério mínimo de sentido que eles chamam de falsificacionismo. Trazendo aí uma teoria que é de Karl Popper, que dizia que para que algo seja científico, para que uma teoria seja científica, eu devo poder falseá-la experimentalmente. Para ser científico, eu devo ter, ao enunciá-la, provar o contrário, as condições empíricas de colocá-la em teste, digamos assim. Não? E eles isso tem que ser feito empiricamente. E a acusação dos novos ateus é que a teoria do design inteligente, ou as provas teológicas, etc., não cumprem esse critério, não tem como falsear, não tem como colocar a teste. Não? Essa é a crítica em geral. A crítica é muito fraca. Não? A crítica é muito fraca sobre vários aspectos. Primeiro, porque ninguém mais acredita no falsificacionismo. Dentro da área específica que se estuda isso na filosofia, que é a epistemologia, área que eles não compreendem, que eles não têm, eles são pessoas extremamente inteligentes, alguns com vários prêmios laureados, mas na sua área específica, né? Em filosofia, de fato, eles mostram um desconhecimento muito grande. E o falsificacionismo, do Popper, teve lá a sua fase, né, áurea, mas logo foi descartado. Né? Dentro da epistemologia, que é a área da filosofia que se estuda isso, ninguém mais acredita. Inclusive, o problema que eles chamam que é o problema da demarcação, como separar ciência de não ciência, já não é uma questão que atraia, digamos assim, as pesquisas e as discussões no campo da epistemologia contemporaneamente. Para o nosso telespectador que está nos acompanhando, o que é a epistemologia, já que a gente vai falar muito disso ao longo do programa? Estou usando um jargão técnico, mas é inevitável, mas eu posso traduzi-lo em termos leigos. Em geral, se chama de teoria do conhecimento, uma espécie de teoria sobre teorias. Né? Você faz afirmações e procura justificá-las. A epistemologia está no campo da filosofia. No campo da filosofia. E o filósofo se dedica à construção desse conhecimento, no caso desse? O epistemólogo, assim, ele vai trabalhar com questões epistemológicas ou questões relativas ao conhecimento, à natureza do conhecimento, aos limites do conhecimento, enfim, e vai ver na história, tanto da filosofia também, todos os teóricos que se debruçaram sobre isso, as ideias que foram desenvolvidas, e vai tentando também responder questões que ainda estão, digamos assim, em aberto em relação a isso. É nisso que como na biologia, por exemplo, você vai falar em evolução, você não vai falar em Lamarck,
Não? Nem mesmo em Darwin, você não vai ler a origem das espécies. Você vai pegar a teoria sintética da evolução, não é? O que há de mais novo. Não faz sentido você recorrer a aquelas teorias que se sabe que já foram ultrapassadas. Da mesma forma, eles estão recorrendo a teorias epistemológicas, né, que quando foram enunciadas tinham um vigor e tinham digamos assim, faziam parte do debate filosófico na época, a disputa acontecia, mas que pouco tempo depois, e hoje já faz muito tempo, foram abandonadas. Então, mostra um desconhecimento da área. É como se eu fosse falar em evolução e trouxesse aqui, sei lá, Lamarck, né? Justamente o que eles acusam os teóricos do design inteligente de fazer. E, de fato, uma acusação que muitas vezes é correta. Em parte dessa discussão, o senhor analisa que é uma disputa que também há uma disputa de poder. Por que você acredita nisso? Claramente, porque, veja bem, primeiro, eles não são pessoas da área. Os argumentos são fracos, falhos. Né? Então, por que você estaria... Digamos, se alguém da área olha para a questão, quer dizer, a teoria do design inteligente é uma teoria científica ou não? Primeira coisa é que você vai questionar assim, na verdade não é nenhuma teoria. Então a questão de se ela é científica ou se não é científica nem deveria ser colocada, porque não é uma teoria, é uma hipótese. Não? É uma hipótese científica ou não? Estrito sensu, não é. Porque, estrito sensu, para ser uma hipótese científica, eu tenho que derivá-la de uma teoria científica. De princípios, leis e tal, da qual eu vou derivar uma hipótese. Não? Se eu aquecer um fio de cobre, ele vai se dilatar. Isso é uma hipótese científica. Não? Por quê? Entre outras coisas, porque eu posso derivá-la da química, dos nossos conhecimentos, da teoria que a gente dispõe sobre os materiais, e enfim... A ciência pode ser meramente especulativa? Claro, claro, e é importante que ela seja assim, mas não sempre, óbvio. Ela é o momento, digamos assim, que ela está forjando as suas hipóteses e modificando as suas teorias, quando ela entra em crise ou quando ela quer avançar o conhecimento, a reflexão é fundamental. E ela está, nesse momento, desconectada dessas questões de teste. Por exemplo, hoje, na física, tem a teoria das cordas, tem uma série de teorias para as quais nós não temos nenhuma possibilidade de encontrar evidências empíricas. Não obstante, os físicos, e grande parte dos físicos, estão trabalhando nisso, para poder desenvolver hipóteses, teorias robustas o suficiente para conectá-las com a realidade. A gente pode dizer que esses físicos, eles têm, pelo menos, vendido bastante livro, no sentido do êxito de suas propostas. Esse provavelmente é um dos motivos, digamos assim, que animam esse debate. É dinheiro. Mas o que provoca... Mas não é o único. O que provoca, o que pode provocar ao longo de anos, pensando também de forma especulativa, projetando isso, uma discussão como essa, o que é que ela pode modificar no campo do conhecimento, no campo das discussões para o futuro? Para responder essa pergunta, deixa eu só retomar um pouco a resposta à pergunta anterior, que eu disse que a teoria do design inteligente, estrito sensu, não é uma hipótese, nem uma hipótese científica, mas ela é lato sensu. Justamente a razão que tu apontaste. Porque lato sensu, uma hipótese para ser científica, basta que ela esteja nesse campo especulativo e que ela venha a gerar, a produzir teorias científicas, ou depois se conectar a teorias já existentes. Não? Como aconteceu justamente com a hipótese do Darwin sobre a evolução. Darwin não tinha uma teoria ainda robusta, fechada da evolução, ainda que se fale na teoria da evolução de Darwin, não era ainda uma teoria em sentido estrito. Não, era um conjunto de hipóteses, evidências empíricas, argumentos, muitos dos quais eram retóricos, com dificuldades imensas. Darwin tinha a pretensão de criar uma teoria? Não, ele tentou, mas ele não tinha os elementos. Ele não tinha os elementos para isso. Não estava ao alcance dele. Curiosamente, quem conseguiu a parte que faltava, principal, né, foi um padre. Foi o Gregory Mendel, né, da igreja, que estava estudando também a hereditariedade e tal, e produziu essa parte que faltava a Darwin, que era a teoria da hereditariedade. Pelo menos o início disso, juntando essas duas coisas, e depois com o desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitiram, então, descobrir esse mundo
microscópico que está dentro de nós, essas máquinas maravilhosas que fazem com que o nosso corpo funcione, DNA, etc., gerou, então, o que a gente tem hoje, uma teoria robusta, que é a teoria da evolução, que explica a origem das espécies na Terra. Não explica a origem da vida. E a questão do criacionismo é a origem da vida. O desenvolvimento dessa espécie. Explica como você pode, a partir de seres vivos, produzir complexidade cada vez maior. Ele explica a diversidade da vida, né? E a adaptabilidade, enfim, vários aspectos. Embora ainda esteja aberto do mundo em algum natural. momento, né? Sim, tem pontos que... Mas é uma teoria bastante robusta. Nesse ponto, ela realmente... O debate antigo sobre o criacionismo, ele teve ele se modificou depois digamos assim, da consolidação da teoria da evolução, ele se modificou, pelo menos para as pessoas que são esclarecidas e que entendem ciência. Não faz mais sentido aquele debate que havia na década de 20 antes dela. A gente está aqui com o professor doutor Ricardo Rabenschlag, ele que é pós-doutor, já lecionou em diversas universidades, tanto do Brasil como do exterior, hoje está na Universidade Federal de Alagoas. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já.